Olá, gatinhas e gatões, bem-vindos ao Que Diabo Cê Tinha? Esse podcast insólito que agora está com saliência fazendo vídeo de vez em quando, nessa busca incansável por dinheiro, mulheres e iates. Neste caso, busco as mulheres como ouvintes apenas. Eu não sou chegada numa colada de velcro. Obrigada. Como diria o Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Finalmente saí das profundezas do pântano da boçalidade que nos rodeia e consegui gravar mais uma elegantérrima conversa com o não menos elegante Renato, nosso convidado que já é de casa desde o episódio Dinossauros Socioconstrutivistas e que comanda o podcast Chuva de Ódio. Apenas lamento a qualidade duvidosa do áudio porque a minha conexão aqui no limiar da civilização é um cocozinho. Acompanhe as novidades do Que Diabo Cê Tinha pelo canal do Telegram, no Instagram e se inscreva no canal do YouTube e nas demais plataformas de áudio, incluindo Spotify. Os links estão na descrição por aí. Então vamos à nossa maravilhosa conversa. Ô, Renato, obrigado por ter vindo mais uma vez no Que Diabo Cê Tinha. É uma honra. Vamos enaltecer o ambiente como pessoas do meio acadêmico. Sempre um prazer estar com você, Muniz. Impressionante como me sinto bem aqui no Que Diabo Cê Tinha. É o nome impronunciável. Ninguém acerta, mas tudo bem. Ó, eu vou começar assim, que eu lancei um videozinho curto hoje, assim, porque eu tô testando esse fone novo aqui e tal. Assim, tem um evento no YouTube, que é Conte Sua Vida, um negócio assim, não sei o que lá. Do dia 25 de julho, que eles estão pedindo pro mundo inteiro, todo mundo gravar um videozinho curto, mostrando momentos da sua vida, que é o Ridley Scott que vai fazer um mega documentário, papapá, não sei o que. Aí eu fui ver eu achei, pô, da hora, né? Aí eu fui ver lá as regras e tava lá assim, você tem que falar 4 itens, alguma coisa assim, então tava lá, assim, você contar um pouco da sua... até falei no vídeo, até esqueci. O que me chama a atenção, por exemplo, coisa que você gosta e qual o seu medo? Eu pensei, caralho, todo mundo falando de medo, né? Eu falei assim, na hora eu já disparo, assim, porque eu tenho 1000 paranoias, cara, só paranoia em pessoa. Aí quando eu falo assim, cara, eles estão fazendo um puta do experimento social, mano, eles estão querendo saber o medo de todo mundo. Eu acho que é uma saída boa, viu, Muniz? Realmente, eles devem estar fazendo um levantamento de todos os medos possíveis, né? Agora, para quê? Para que será isso, hein? Então, porque aí eu já numa outra viagem que eu me veio agora há pouco, eu pensei o seguinte, falei, a gente está vivendo uma pandemia e a gente está já tendo está sendo bombardeado com tanta informação de medo, assim, tipo, você não pode fazer absolutamente nada, você não pode encostar em nada, você está fazendo até enema de álcool em gel, assim, aquela coisa. Então, aí eu penso assim, se a gente porque se o medo é aquele instinto básico do ser humano, é para sobreviver, e é para ser um momento assim de... não é uma coisa que você ter constantemente o medo, né? Aquela coisa assim, de ficar vivendo com adrenalina, aquele negócio todo. Agora, você imagina você estar sendo o tempo todo bombardeado, então, será que, de algum modo, o medo vai acabar saindo desse mecanismo de defesa e vai virar um estado de ânimo, sei lá, alguma coisa assim? Ou a gente não vai ter mais medo de nada, porque a gente não vai ter mais referência de medo. Eu não sei, porque o ser humano, Muniz, acho que é o único, tenho certeza, é o único animal que tem a consciência do medo, né? Os outros animais, eles não têm a noção de medo, eles não têm medo, eles têm instinto de sobrevivência. Então, o ser humano é um mecanismo de soltar vários hormônios, não só adrenalina, quando tem esse pulso de medo, né? E quando você fala de medo sendo paranoico, é a coisa que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo um puto experimento, assim. Eu acho que daqui a uns 50 anos vai ter um monte de gente estudando desse momento, assim, porque, tá todo mundo paranoico com esse negócio do vírus, né? Não que ele não seja mortal, né, letal, né? Não que ele não seja perigoso e tal, mas chegou num nível que as pessoas estão... Até estava brincando com os meus colegas, eu acho que a gente está tão preso em casa, tão fora da realidade do mundo, que a gente está que nem criança, está ficando sem imunidade básica. A próxima
saída de casa que a gente for, a gente vai pegar bactérias mais simples possíveis e morrer, porque não está tendo contato com mais nada. É impressionante. A gente está lavando álcool a cada 10 minutos a mão, né? A gente não está comendo mais terra, né? Sabe aquelas coisas legais de criança, comer terra, essas coisas não tem mais. Então, é um absurdo, né? Então o medo tá preponderante mesmo. Eu não sei por que isso está acontecendo, mas o ser humano é paranoico por essência, né? Ele gosta de ficar nessa paranoia, né? Ó, já vai vir, logo mais teremos a sujeira gourmet, a sujeira para você brincar com segurança. Com toda a segurança possível, contra todos os vírus. Sujeira gourmet. Olha, a gente vai vender saquinhos de sujeira. Não, cara, eu não sei, porque no mundo de hoje tá bem isso, as pessoas elas querem like, né, você tá ligada, né, elas querem visibilidade. Então, tem uns mané aí do nosso meio científico que falam umas asneiras, sabe, tipo, vai morrer 1 milhão de pessoas até agosto, sabe, se você for... Sabe, é um absurdo, assim, é um negócio fora da realidade. E eles não têm a pachorra de falar, olha, eu errei. Então não é bem assim. Continua. Então esse medo vai se acumulando no subconsciente do ser humano, né? É difícil isso daí, viu, Monese? É o famoso, assim, é a luta pelo eu te disse e daqui a um tempo vai falar, vai ganhar um troféu quem o único, ou se tiver alguém que fala que errou. Todo mundo quer lutar pelo eu te disse, eu falei primeiro, eu não sei o quê. E isso vai gerando insegurança, né? E o insegurança está ligado a medo. Então todo mundo está com medo agora porque ninguém sabe o que está acontecendo. E aquelas pessoas que você confia um pouco mais são os piores ainda para te dar alguma resposta. Eles não sabem bosta nenhuma mesmo, né? Desculpa palavrear, não sabem coisa nenhuma. Não, vai falar o que quiser aqui. Putz, eles não sabem coisa nenhuma. Desde o presidente até o nosso senador, até prefeitos, eles não sabem porcaria nenhuma. Então eles estão no dia a dia aí com esse negócio, né? E óbvio, até eles têm medo, né? Óbvio. Sim, verdade. Eu tava vendo aquele documentário do quarto 2 do filme do Iluminado, e só que eu não aguentei. É 2 horas e meia de cara. Ai, caraca, eu não aguentei. Assim, é muito interessante, vou ver se eu continuo, porque cansou, cara. Ela começou a falar de todos os detalhes e quadrinhos que aparecem no cenário do filme, blá blá blá. Assim. É muito interessante, mas assim. A ideia é que o Kubrick, infelizmente, ele não está aqui para contar qual foi a moral da história, né? Mas seria um filme sobre o grande passado da humanidade, né? Falando desde de Holocausto, desde genocídio indígena americano e tal, não sei o que, várias referências que ele coloca no próprio filme assim, sobre isso, né? Tal. Aí a gente vai vendo o medo trabalhado, assim, ao longo a gente pode falar, porque a gente já está nós somos boomers maravilhosos, né? Vivemos os gloriosos anos 80, né? Sim, claro. E a gente vai vendo como é que foi trabalhado o medo no cinema ao longo das décadas. Então você pega assim, desde... Cara, eu tô com o Blu-ray aqui para assistir o... Aqui é a Guerra dos Mundos, não? É o... Ai, caralho. Aquele do Clato Barata Nicto lá. Peraí, eu tô com ele aqui do lado, cara. Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos, isso, né? Guerra dos Mundos. Novo ou antigo? Teve uma refilmagem com o Keanu Reeves, esqueci agora. Com Tom Cruise, né? Não, Tom Cruise na Guerra dos Mundos, teve um com o Keanu Reeves, que eu esqueci, que é o cara o alienígena que desce, tem um robô, e o alienígena morre, toma um tiro e o robô começa a atacar todo mundo. Invasão do Espaço, é esse o filme? Não, deixa eu pegar aqui, peraí, deixa eu dar um rolezinho aqui. Com Keanu Reeves, cara, puta, Keanu Reeves é tristeza também, né? Só a presença dele já... Esse aqui, o dia que parou. Certo. Então, esse aqui, o original, é aquela parada até comentei isso num outro pod, que a que causa estranheza é que é a mulher com um filho e um personagem de fora, e em nenhum momento aparece o pai do menino. E é meio que subentendido que que a mulher viúva, que o pai morreu na guerra. Então, você começa a trabalhar com medos. Você está falando de invasão alienígena, mas já tem um pós-guerra. Então, uma coisa assim, o medo vem de fora, né?
Justamente. E esses filmes, Muniz, eles são especiais, assim, para captar o medo das pessoas, né? Que tá naquele espírito de época, né? Então, aquela famosa, aquele zeitgeist, né? O espírito da época daquele momento. O que está passando na cabeça das pessoas daquele momento, né? Dos seus principais medos e tal. Quem vai captar isso de uma maneira fantástica são os filmes. Então a gente tem que pegar, por exemplo, eu quero saber como é que foi o pós-guerra, o que o pessoal estava querendo pensar, né, no pós-guerra, é pegar filmes, principalmente de ficção científica, tipo O Dia que a Terra Parou. O Dia que a Terra Parou, se não me engano, é de 1950 ou 51, ou seja, é logo depois da Segunda Guerra, né? Então, o diretor que fez O Dia que a Terra Parou, a primeira versão, ele usou toda a carga, né, de pós-guerra para montar um enredo, montar uma história. Óbvio que dos medos dele, os medos da sociedade da época vão estar lá, né? E é o que você falou, né? Se a gente for a gente pode transformar isso em vários aspectos sociais, né? A falta do pai, né? O que sumiu na guerra, né? Essas coisas estão lá presentes, né? E filmes de terror, Muniz, é uma coisa assim, é engraçado, mas os filmes de terror eles estão associados com a história do cinema. O cinema começa e, assim, fantasticamente os filmes de terror e ficção científica, eles estão juntos, assim, sabe? Eles começam juntos. Então a gente percebe claramente que é um mecanismo de possibilidade do autor, do escritor, do diretor conseguir falar o que ele quer de uma maneira mais velada, né? Não tão clara assim, né? E, cara, você vai vendo a evolução disso, né? Essa história de invasão espacial durou décadas, né? Aí aí você tem aquelas grandes mudanças por exemplo, você pega você pega 2001 e o Contatos Imediatos Terceiro Grau, que você pega assim, você tem um terror, né? Seria um medo do espaço, mas assim, o Contatos Imediatos, o alienígena não é teu inimigo. Sim. E você pega o 2001, você está no espaço, mas o terror é você mesmo, que na verdade é uma coisa criada pelo homem, né? Sim. Mas o lance é que assim, eu tenho os marcos, eu sou muito ruim, cara, eu não marco não pego data, não pesquisando nada, eu vou supetão, mas tem aquele momento que você para de ter filmes de alienígenas, você começa a ter filmes assim de monstros em geral, que já são coisas mais aqui da Terra, né? E os famigerados zumbis. Aí quando a gente começa a ver uma era de zumbi. Sim. Aí zumbi foi aquela coisa de 2000, 2010 pra cá. É aquela coisa, a onda zumbi, que assim, é praticamente assim, são as pragas que contaminam os seres humanos. Então os inimigos são ex-humanos, né? De outras criaturas. Já não é mais aquele terror que vem de fora do espaço, tá aqui embaixo, né? Quando você fala de zumbi, você tem, na verdade, uma série de filmes que são marcantes esse gênero aí, né? Primeiro, né, Muniz, o terror, assim, como eu falei, está junto desde o início do cinema. Então, se você for pegar e quiser dividir, assim, eras, né, dentro do cinema e do terror, você consegue dividir até algo antes dessa fase espacial, porque a fase espacial ela vai começar na década de 30, na década de 40, com alguns filmes de Flash Gordon, né, esse tipo de coisa, né, de planetas fora e tal, mas sempre o inimigo sendo algo palpável, algo existente. Então, no Flash Gordon, o Dr. Ming lá era um russo clássico, né? Então, o autor de Flash Gordon colocou um russo contra um Flash Gordon, né? Um russo entre aspas, era um alienígena, mas é bem clássico isso, né? Mas antes disso, tem aqueles filmes de terror mais terror mesmo, terror social. Então, vários filmes alemães são muito importantes nessa época aí. Nosferatu, o Gabinete do Dr. Caligari, são vários filmes assim que tem A Mão, é outro filme, são os filmes que têm uma questão social, né, inclusa nisso, e até estética. O cinema alemão nessa época aí é bem, que a gente chama de impressionista. Então tem uma questão de arte envolvida no cinema, né, alemão, principalmente no filme de terror. Mas daí, como você disse, começou a aparecer esses filmes de espaço, né? Mas junto com esses filmes de espaço, ainda tinha filmes muito clássicos, assim, tipo Drácula,
Frankenstein, né? O Frankenstein com Boris Karloff, Drácula com Bela Lugosi, são filmes assim dessa época, né? Até os anos 50, do século passado, que mostram claramente que você tem ainda a presença de monstros, e esses monstros nada mais são do que nossos reflexos, né? Dentro do imaginário popular, né? Mas o que vai acontecer é que depois da Segunda Guerra esses filmes aí de espaço começam a aparecer adoidado. E realmente vai até o final não, mas até o início dos anos 70. Os anos 70, como você sabe, foi aquela loucura, né? Foi os anos mais doidos que existiram no mundo, tirando os anos 80, né? Que eu nem considero entre os anos 80, porque a gente viveu neles, né? Os filmes tão loucos, anos 80. Mas lá nos anos 70, começa a aparecer já os filmes de zumbi. Então você tem filmes de zumbi já desde a década de 70. O primeiro filme de zumbi que aparece, que eu lembro, é de um diretor chamado Jorge Romero. Jorge Romero sabe qual é, né? O cara fez uma porrada de filme de zumbi. O primeiro filme dele, branco e preto, foi de 68. É A Noite dos Mortos-Vivos. E é um filme foda, mano, porque você pega o filme, é um negro, cara. É um negro o ator principal do filme. E o contexto do filme é claro, assim, os zumbis nada mais são do que a sociedade, sabe? Então ele coloca todo um aspecto social em cima daquilo. É um filme denso, assim, porque o negro lá está sofrendo todas as agruras que ele levaria na sociedade normalmente, né? Isso que é o máximo, cara. Eu acho fantástico esse tipo de filme, porque o cara consegue correlacionar o que ele está vendo na sociedade naquele momento. Então, esse problema com os negros nessa época, né, que perfaz até hoje, mas naquela época era muito mais contundente, ele consegue transportar num filme. Veja só, e fica para a eternidade isso, né? Isso que a linguagem simbólica desses filmes é fantástica, né? Mas nessa década de 70 ainda, Moniz, tem um monte de filme legal, assim, de terror que vale a pena assistir. Se um dia você tiver tempo, tem uma categoria de filmes de terror suspense chamado Gialli, que são filmes italianos dessa época. E são máximos, assim, são muito, muito... muito legais de se assistir esses filmes de Ali, sabe? Então é um outro aspecto de filmes de terror também. Pegaram. Tem um filme, cara, que passava no... Cara, a gente era muito criança. Na Record tinha aquele... Sexta-feira tinha um sala especial, que entendedores entenderão. Sim, e tinha claro. o Calafrio. Passava uns filmes de terror, que eu lembro, assim... Inclusive, eu acho que eu entrei num site aí de filmes de... Como é que chama? De bagulho público lá, como é que é? Filmes abertos? Filmes assim, já de domínio público. Nossa, eu sou um certo. Filmes de domínio público. É tudo sair de 1902, coisas, cara, belíssimas lá. Sim. Aí tem acho que é House of Haunted Hill. Ele tinha tem uma filmagem muito bosta, mas assim, esse que passava, esse é dos anos 70 e tudo, que tem o Vincent Price, não, eu tô lembrando. É o Vincent Price. Caraca, mano, eu lembro que quando eu era criança, foi um dos primeiros filmes de terror fudidos, assim, que eu vi que eu senti, sabe que você ficou um mês dormindo de luz acesa? Sim. Então, eu lembro que, assim, eu baixei isso aí, tá de domínio público já também. Cara, ele tem aquele medo, primeiro que, assim, ele tem muito daquela coisa do Drácula do Bram Stoker, que é aquele castelo por si só já é uma entidade, né? Então, sim, aquela casa toda é um personagem. Então, já tem um peso, né? Impressionante, né? Você olha, assim, o vulto do Bram Stoker é sensacional, porque, assim, quando eles mostram o castelo, ele é praticamente um cara sentado num trono, assim, a silhueta, assim, é um negócio horroroso. Então, quando você vê essa coisa, tipo, o cara consegue inserir um contexto, assim, de que a casa a Mulher de Preto, eles fizeram isso também, né? Que a casa é um personagem ali, é uma coisa assim... É um ser, né? É um ser presente, né? Aquele Mulher de Preto, eu acho que foi dos filmes de terror recentes que eu mais gostei. E eu não sou muito de ver essas coisas modernas, não, que eu acho que é tudo uma merda, cara. Não, mas esse filme é bom. Tem uns filmes modernos bons de terror. Aí eu vejo o seguinte, eu acho assim que a coisa começou a ficar uma merda quando eles começaram a deturpar esses arquétipos. Por exemplo, você fala de vampiro e de
A gente fala de Nosferatu. Cara, o Nosferatu é uma coisa maravilhosa, porque você Sim. vê ele não tem som, mas tem uma imagem maravilhosa. A qualidade, né, da filmagem era... E você fica com... Você vê aquele cara, você caga nas calças. Então, e você tem esse arquétipo da sombra, aquela coisa que todo pesadelo tem uma sombra, tem uma entidade maligna, que é essa coisa assim, de vampiro, de monstro e tal. Aí você pega essas filmagens, esses filmes recentes que eles pegam. Pega, por exemplo, vamos fazer vampiros bonzinhos. Crepúsculo. Nossa, Crepúsculo é triste, hein? Pelo amor de Deus. Vamos fazer o Drácula um herói de ação, com espadas. Mano. Cara. É fogo, é fogo. Não, e esses filmes, eles são muito bem feitos porque, como você disse, não tem som, né? Então eles têm que utilizar de imagens, e as imagens são símbolos. A gente tem que olhar aquilo e sentir medo, né? É por isso que aquela figura do Nosferatu, ela é de 1920, se não me engano, da década de 20, está presente há 100 anos no nosso imaginário, né? O Frankenstein de Boris Karloff também está presente. Quando você fala, pensa num Frankenstein, eu dou meu mindinho para não falar outra coisa, você vai pensar no Frankenstein com Boris Karloff, não tem outro jeito. Então, são ícones, assim, são símbolos, né? Porque, poxa, a gente marca, né? Marca o imaginário popular. São coisas que vão ficar por um bom tempo no imaginário popular. Isso que eu acho legal. A gente está vivendo isso há 100 anos. Mas eu tenho certeza que daqui a 500 anos vai estar no imaginário ainda esse tipo de coisa. É bem interessante isso, sabe? Sim, fica, porque é aquela coisa, você tem símbolos a gente já tem esses símbolos da cultura, assim, na nossa cultura que você não implanta em pouco tempo, cara. Isso aí vem de séculos, cara. Você tem imagens, eu falo assim, monstro, você que pega contos de Grimm, que é Branca de Neve, essas coisas são super antigas, lógico que teve as suas adaptações e tal, não sei o quê, mas quando você pega os originais era aquela coisa, você tem que trabalhar o medo na criancinha, pra criancinha não fazer merda. Eu tenho muito medo. Sim, com certeza. E esse medo, ele foi persistindo, né? E esse medo, ele não é uma coisa palpável. As pessoas, eles vão mudando o que é o medo, né? Durante os períodos históricos, né? Então, voltando lá no início, as pessoas tinham medo delas mesmas. Então, começa a falar de Nosferatu, de Frankenstein, de Drácula, de múmia, são entes, né? As coisas vão mudando, o medo começa a se transformar, e na década de 40, na década de 50, começa a se transformar no medo do outra pessoa, do invasor. Então começa a aparecer os invasores espaciais, né? Outros tipos de entidades que atacam casas mal assombradas, começam a aparecer. Então o que isso significa? Significa que você está tirando o medo, né, a existência do medo de você está jogando para algo externo, né? Seja uma nave espacial, seja uma casa mal assombrada, né? Mas o medo não está em você, ele gera algo que faz medo em você, né? Isso que é legal, né? Por isso que eu acho assim que é uma pena. Eu acho que a Netflix tirou o Arquivo X, assim, porque eu dando um pouco de filme para série, mas por exemplo o Arquivo X para quem acompanhou desde o começo, quando passava na TV aberta, uma vez por semana e tal. Então você imagina 9 anos passando na TV aberta e tudo se fudendo lá para assistir e tal. E o Arquivo X foi uma série que ele soube lidar com... Essa foi a primeira série que pegou a soma de todos os medos e hoje em dia é uma coisa tão comum, né? Você ficar falando de séries você tem muita série de serial killer, tem muita série de alienígena, ou que seja. Alienígena acho que não sai de moda, né? Mas agora é um negócio de serial killer e tal. Mas o Arquivo X, ele pegava assim, a verdade está lá fora. Só que assim, o que é o lá fora? O lá fora pode ser qualquer coisa, pode ser assim, desde o supercomputador que cria consciência própria, pode ser uma alienígena, que é o básico, né? O Arquivo X começa com essa história da abdução, da irmã do Mulder e tal, e no fim você se questiona, não foi uma abdução, foi tudo uma encenação, existe um controle de massa, mensagem subliminar, existe as lendas, o mais legal é quando eles pegam as lendas clássicas, tipo o monstro do Lago Ness, o homem verde, o não sei o quê, então eles vão pegando mitos de religião, mitos, assim, folclore
nórdico com folclore norte-americano, e você tem teorias de conspiração, ele junta tudo. Cara. Então, foi uma época, assim, anos 90, né, que você fala, você tem uma série que, isso antes de ter internet, você tem uma série que começa a falar, olha, existe conspiração disso, então começa a sair dessas coisas de jornalzinho e de clubinho restrito. Sim. E o Arquivo X, apesar de não ser um filme, tem 2 filmes, né, do Arquivo X, mas é um seriado, né, em essência. Ele é um marco nisso aí também. Eu acredito que seja um marco, assim, fundamental para entender o desenvolvimento desses filmes de terror e de ficção científica. Porque às vezes eles estão muito associados, né? Ficção científica e terror são paralelos, assim. Mas o Arquivo X é isso que você falou. Ele traz novamente, né, porque a gente tinha esquecido isso naquele momento, alguns medos folclóricos, né? Alguns medos mitológicos. E o que é o mito? O mito é algo que, volto a falar, é um signo, é um sinal. É algo que você tem na consciência coletiva, algo que, né, tá lá presente. Você tem que lidar aquilo de alguma forma, né? Então, dentro do inconsciente coletivo, você tem esses mitos, que são nada mais, nada menos que essas coisas que o Arquivo X trazia. E era muito legal, porque tinha episódios fantásticos, né? Eu lembro de um episódio que o Mulder... eu gargalhava muito, ele ficava num circo, não sei se você lembra, Moniz, eu não vou lembrar o nome do episódio, claro, mas o caso se passava num circo, assim, era muito bizarro, era muito engraçado, sabe? Tinha um humor por trás bem legal. Eu assim. sei qual que é, chama Sereia de Fiji. Isso, justamente. Eu lembro, porque esse foi um episódio que foi o mais assim, diria assim, eu e meu irmão, a gente falou assim, cara, a gente vai criar a categoria Sereia de Fiji daqui por diante, porque foi tão tosco. Não, então, foi uma tosqueira. Foi totalmente fora do arco. Assim, o padrão, né? Foi totalmente fora do padrão deles, né? Era um freak show total ali. Isso. E, cara, tanto que tinha um cara que tinha tipo um simbionte na barriga, era um negócio isso, assim. Justamente. Mas você sabe que agora pensando com mais calma, lembrando, esse episódio, ele é uma homenagem a um filme da década de 20 que chamava Freaks, que era um filme de terror que foi banido em muitos países. Em vários países não quiseram passar esse filme. Agora não lembro se era de 20 ou de 30, porque tratava justamente isso, tratava de um bando desses freak, né? Freakmans de show de horror, de creep show, que atacavam pessoas e tal. Eu não lembro direito a história como é que é, eu lembro que no final era bizarro, porque vários desses freaks ficavam se arrastando pelo chão atrás de uma mulher, assim, era meio bizarríssimo, assim, sabe? Então acho que deve ter sido uma homenagem, pensando com mais calma, deve ter sido, cara, mas é muito legal, né? É muito divertido isso, né? O Arquivo X, assim, cara, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque ele trouxe acho que foi a primeira vez porque foi uma época, eu devo estar na faculdade, um pouco antes de internet e tal, né? Ou já tinha internet, mas era aquele negócio de BBS lá, aquela porra lá. E assim, eu e meu irmão, a gente frequentava a gente era muito, cara, era coisa do meu irmão, eu ia pra acompanhar, assim, cara, mas a gente era muito trágico, cara. A gente ia pra aquelas convenções da Frota Estelar Brasil. Você usava aquela roupinha do Capitão Kirk, justas, assim, não cheguei a usar, não, porque hoje em dia eu até iria, cara, eu tô um pouco me fudendo, mas assim... Você ia de Uhura pra lá? Não sei quem... Cara, a galera é fantasiada. Quem que ia sempre era aquele professor, o Pierluigi, cara. O Pierluigi, ele tava sempre lá. E, cara, era a única chance que você tinha de ver, assim, tipo, maratona de episódios do Jornada e Arquivo X num local. Então, era o Auditório Elis Regina, lá no PNB, lá, né? E, cara, você assistia, eles traziam os episódios de fora, porque tinha uma treta com a Paramount aqui, tanto é que a mulher o pessoal chamava ela de Rainha Borg, porque a mulher era do departamento de comunicação da Record, eu não lembro, era coisa com a emissora e a Paramount e esses engodos de não querer passar, porque não tinha audiência, e a gente fazendo pressão, né? Fazia abaixo assinado para passar o seriado. Passar pela milésima vez o filme seriado. Cada temporada era um suplício para ver se eles iam ter renovação. É verdade. Então ficava aquela agonia. Então, quando tinha as convenções, era a única chance que você tinha de assistir, tipo,
4, 5 episódios num dia inteiro, assim, era demais, cara. E você tá no auditório com uma galera, assim, tipo, 2.000 pessoas assistindo. Na mesma vibe, né? Na mesma vibe. Os caras vestido de azul, Doriana, aquela coisa toda. Veio o Jorge Takei, veio uma galera pra cá. Eu lembro disso. Isso foi no final, no meio dos anos 90? 96, 97, por aí. Eu lembro disso aí. Então, quando você... Tirando esses eventos, então, e fora isso, entre um episódio e outro, tinha as palestras. Então, tinha palestra dos caras lá, do Pierluigi, que falava coisas incríveis e tal. Então, eram uns eventos, assim, que são memoráveis, cara. Quem participou teve um privilégio, assim, imenso e tal. E aí, quando vinha... aí, quando eu falo dessa história do Arquivo X, é que você cria um senso, assim, tipo, cara, eu não tô sozinho, porque essas teorias realmente existem. Então, fizeram uma passou na TV aberta, cara. Era uma coisa maravilhosa. Não, e as pessoas gostam, né, cara? Eles vivem dentro dessa situação, né? E o William Shatner é o... né, é o canastrão dos canastrões, né? É o máximo, né? Ele é o máximo, cara. Ele é o máximo. Mas, cara, ele no mundo dos filmes de terror, ele é muito conhecido também, cara. Porque ele... Não, por incrível que pareça, ele fez um filme chamado Incubus. Esse filme... Não, é verdade, antes da Jornada das Estrelas. Eu não lembro que ano que era esse Incubus aí, depois a gente precisa procurar. 66, o filme é de 1966. E, cara, esse filme, ele foi um filme fantástico, porque ele foi gravado totalmente em Esperanto, você acredita? Então, meu Deus. William Shatner tá falando em Esperanto, assim, cara, é muito bizarro, assim. E fala... e fala de uma... E fala de uma sereia, sabe? Esse filme, de um íncubo, na verdade, mas na forma de sereia. Muito, muito legal esse filme de terror aí. Bem lembrado, o William Shatner tá entre os filmes de terror também, cara. É que, você vê, né? Aí a gente começa, você pega dessa época, assim, esses assassinos pontuais, que aí você começa a criar uma... É o monstro do pesadelo, né? Então tem o Fred Krueger, tem o Jason, você tem essa galera assim que ele já vem com aquela coisinha um pouco mais pélica, né? Motosserra, aquela garra. Mas é sempre aquele monstro do pesadelo e tal. Foi uma época muito legal. Aquele do Evil Dead lá, eu nem sabia que o Evil Dead são 3 filmes, porque o terceiro que passava na sessão da tarde aqui, né, é o terceiro, são 2 antes. São muito bons, cara. Não, esses filmes aí, eles são muito interessantes, eles são marcantes para os anos 80, né? Porque, assim, né, para dar uma continuidade de ideia, né? Lá nos anos 70 começa de novo a você sair dos monstros e sair dos alienígenas para entrar no ser humano, já no ser humano direto, como algo potencialmente mal. Então esses filmes que eu falei, os Giallo, né, que são os amarelos, os filmes amarelos italianos, eles mostram isso. Tem um diretor desses filmes chamado Dario Argento. E esse cara, ele fez uns filmes fantásticos, assim, Suspiria, é um filme que ele fez na virada da década de 60 para 70, que é sobre bruxas e tal, e é um filme maravilhoso, assim, sabe? E outros filmes dele são fantásticos em relação a terror também, sabe? Então, na década de 70, a gente tem de novo, essa continuação, digamos assim, do medo como algo vindo do ser humano, né? Então, você sabe que o ser humano é algo mal em potencial. Tem um filme do Dario Argento muito legal, mas eu tenho que falar desse filme. Ele chama Profondo Rosso. Não sei qual que é a tradução disso, seria alguma coisa profundamente vermelha, né? E esse filme é um filme de terror muito legal, porque tem uma cena icônica dentro desse filme que vale a pena procurar no YouTube depois, que um cara tá para ser assassinado numa sala e tal, né, para ser morto numa sala, e ele tá cheio de pavor, né, cheio de medo, olhando para todos os lados, e de repente ele fixa o olhar para frente e a porta se abre, assim. Daí você pensa, nossa, vai aparecer o assassino, né?
pra matar o cara. Não, aparece um boneco, mas um boneco daqueles feio, mecânico, andando de bicicleta, correndo em direção pra ele. Correndo assim em direção pra ele. Você para assim, você fala, puta que pariu, o que tem a ver esse negócio no meio do filme? Tem nada a ver, né? Mas aquela coisa nonsense dá uma situação de claustrofobia muito legal no filme, sabe? E é uma cena bem legal. Mas voltando assim, saindo desse daí, né? Como você falou, no final dos anos 70, começa a aparecer esses filmes de entidades novamente, né? Então as pessoas não trazem mais Frankenstein, Drácula, eles começam a criar novas entidades. Então, acho que o primeiro desses filmes deve ter sido o Massacre da Serra Elétrica. O Massacre da Serra Elétrica de 1974, ele vai trazer para nós um personagem novo, que é aquele que se veste com a pele, né, das pessoas que ele ataca, né? E daí começa a aparecer esses filmes, com Freddy Krueger, começa a aparecer Halloween. Halloween é um filme fantástico também, né? Sim. Começa a aparecer Halloween, começa a aparecer Freddy Krueger, começa a aparecer o Jason, né? Então são novos elementos nesse simbolismo do terror que aparecem nos anos 80. Novamente, para sair do ser humano como causa do horror, mas de alguma forma mostrar para quem está assistindo o filme que o horror existe e você não sabe de onde que ele está vindo, né? Então é muito interessante essa mudança de paradigma dentro do cinema, é bem legal, né? E os anos 80 são esses filmes legais aí que você falou, né? Puta, tem filmes toscos, né? Demais, né? Esses filmes de você não saber a origem, né? Você não sabe, o legal do filme é justamente isso, te levar pra você não saber exatamente o que é, né? O Psicose, né? Sim. Psicose é o primeiro, óbvio, né? Sim, por favor, né? É único, né? Psicose são 3 filmes, né? Com o... Nossa, como chama o autor? Isso. Daí tem... Daí tem uma... mas você viu que nos anos 2004, 2006, não lembro agora, refilmaram Psicose, né? Quadro a quadro. Ficou uma bosta, né? Os caras tentaram fazer um clássico, né? Mas foi quadro a quadro mesmo, cena a cena. Você colocar os 2 filmes um do lado do outro é a mesma movimentação, né? Que bosta, cara. Tosco demais, né? E Norman Bates ficou no nosso imaginário para a eternidade também, né? Uma figura maravilhosa. Né? Aquela coisa, né? Todo mundo diz, o cara é esquizofrênico, mas ele tá lá conversando com a mulher na casa. Quer dizer, você imagina, né? Que você entrou na cabeça do cara e você pegou a conversa dele com a mãe, né? Aí eu não lá, mas é um negócio fabuloso, cara. Fabuloso. Esse filme, Moniz, o Psicose, do Hitchcock, né? Hitchcock também fez filmes muito legais, né? Os Pássaros, né? E por aí vai. Pássaros é maravilhoso. Mas esse em si é algo bem interessante, porque o pessoal de psicanálise gosta de usar ele como exemplo. Não sei se você sabe da história psicanalítica do filme. Você pega assim o Psicose, você vai ter claramente os 3 níveis de psique humana. Então você vai ter o id, o ego e o superego. O id é a parte mais violenta nossa, né? A parte mais assim, sem controle nossa, né? São as coisas mais básicas para funcionar a nossa vida, né? Inclusive matar e tal. O ego é a gente propriamente dito e o superego é algo que controla, né? O ego nosso. E o filme ele é bem claro nisso, é bem legal, porque quando começa o filme, nos primeiros, né, minutos do filme, nos primeiros momentos do filme, você tem a mãe do Norman Bates olhando para ele, controlando ele lá da parte superior da casa. Ou seja, para o Norman Bates, a mãe dele é o superego. Ele está controlando ele, está dando assim, calma, você não vai matar essa mulher, você não vai fazer isso, né? Mas quando o Norman Bates, esquizofrênico como ele é, né, um bom esquizofrênico, resolve que quer matar, ele quer tirar a figura da mãe dele como superego. Então o que ele faz? Ele joga a mãe dele para onde? Lá para o subsolo, lá para o calabouço da casa, lá para o id. Então ele tira totalmente a mãe do controle do superego e joga para o id. É muito legal essa análise psicanalítica do filme. Caraca, eu sou bem novo, gente. Não, é bem legal, é bem legal. E a partir do momento que a mãe tá lá no id, lá no fim dos cafundó, ele começa a matar, né? Não tem mais ninguém que controla ele, não tem mais superego, então ele consegue fazer qualquer coisa. É bem legal.
Cara, sabe que isso aí, esse tipo de análise de filme, foi nesse documentário do Quarto 247, que, assim, são pegaram... É que assim, não tem legenda, tentar no Vimeo, lá depois eu boto o link aí pra quem quiser ver, mas, assim, o chato do Vimeo é que não é igual o YouTube, que ele marca onde você para. Então, se você interrompeu, você tem que ir na mão ali, achar e tal, mas, enfim. E aguenta 2 horas e meia esse negócio. E aqui, assim, é americano falando igual a gente tá falando aqui agora, falando rápido, atropelado e tal, não sei o quê. Tem não ator narrando, são pessoas conversando, né? E eu não tenho muita fluência, assim, com o inglês americano, não, cara. Então, pra mim, sotaque, essas coisas, assim, de gíria e tal, enfim, eu não tenho muito hábito ainda de conversação, assim, pra pegar tão da primeira, né? Mas é muito interessante que, assim, eles vão pegando, assim, de frame by frame, todas as, assim, quando eles falam assim que o Kubrick foi pegando muita coisa assim sobre o Holocausto, então tem aquela história do, assim, o começo do filme tem, assim, você tem que olhar desde os créditos, que tem o Kubrick, ele foi trabalhar ele entrou em agência de publicidade para pesquisar as mensagens subliminar, ele pegou tudo que ele podia colocar no filme, ele colocou. Então ele falou assim, vamos falar sobre o genocídio indígena, vamos falar sobre o Holocausto e tal, e tem as malas que fazem referência aos pertences dos judeus, né, quando eles foram mandados para os campos de concentração. Então tem uma referência ali com um grupo de mala logo no começo, e o número 42 que aparece, que 42 foi o ano que começou o grande extermínio, blá, blá, blá. Tem essas paradas. E a história do índio, tem muita coisa de índio ali, claro, por causa do hotel em si tá num lugar lá. Pra variar, né? Tipo Pet Cemetery, né? A tal da águia, uma coisa que eu achei muito interessante, como ele juntou as duas referências, assim, então você tem aquela águia que é símbolo americano, e a águia, ao mesmo tempo, é a tal da marca da máquina de escrever, que é a águia em alemão lá e tal. Sim, sim. Cara, a máquina, e quando ele falou, eu assisti, logo em seguida estava passando na televisão, eu peguei um pouco do começo, e ele fala, repara que a máquina de escrever muda de cor o tempo todo. Puta que eu pariu, eu nunca tinha reparado que a máquina de escrever, né, a máquina de escrever muda de cor o tempo todo. Ela vai do salmão pro azul claro, pro marrom. E isso vai representando o quê? O humor do personagem? Mais ou menos isso. Quando ele assim, ela escurece quando ele começa a entrar quando ele começa a entrar naquele universo do hotel ali, que ele já vai interagindo, vai tendo aquelas conversas no bar e não sei o que e tal, mas assim, a ideia, assim, um dos caras que falam no documentário, assim, que a ideia da máquina de escrever, pegando da parte do nazismo, é que eles estavam falando assim, que era... você transformar a ascensão da tecnologia, que era... Puta, deixa eu ver se eu lembro. É que ele faz uma associação muito forte, assim, com a questão de você pegar e juntar uma massa, assim, e falar assim, não, é a supremacia da máquina. Então, começa o domínio, né, tecnológico. O Kubrick é gênio, né? Isso você não tem como negar, né? Tudo que ele fez é realmente algo fora da casinha, né? Você tem que realmente prestar muita atenção. Ele é um mestre no cinema, ele tem... O enquadramento dele é sempre perfeito, né? Você pega aquela cena das duas menininhas, né? Dentro do hotel, do iluminado, você vê claramente que o enquadramento é assim algo maravilhoso, né? Você pega elas de costas, assim, tá tudo simétrico, tá tudo, né, bem feito. O cara tinha uma noia por isso aí, uma marca registrada. Em 2001 também você vai encontrar muito disso daí, né? Ele é realmente fora do tempo dele, ele realmente é muito bom, cara. 2001, cara, é que assim, aquela história dele tretar com os autores dos livros, né? Porque o 2001, quem leu, é que eu faz muitos anos que eu li, meu irmão que lembrou disso, assim, que o Arthur Clarke ficou puta, ele falou, não, a máquina não é inimiga, caralho, o que você fez aí, que você fez o Hal, o vilão, ele não é. Ele não fez nada daquilo, ele não mata o cara, e o cara ele mata o cara, né? Não, mas E eu acho que a genialidade dele é essa, ele fala, foda-se, o roteiro é meu aqui, eu me viro aqui e tal, né? Mas você vê, ele fez aquele... Eu nunca tinha visto o Barry Lyndon. Eu nem sabia desse filme, cara. Eu vi quando teve a exposição dele aqui no Misa, que eu vi, tá? Lolita eu nunca assisti também.
São filmes que não passam, né, cara? O Barry Lyndon às vezes passa no Telecine e tal, mas é assim... Um dia eu vi uma matéria falando do que ele usou para fazer o Barry Lyndon. Eu falei, cara, esse filme deve ser uma coisa maravilhosa, porque ele foi na época que começaram aquelas... ele começou a pesquisar, a se interessar com a galera da NASA, por causa daquele assim, ó, eu quero uma lente, que assim, eu preciso de uma luz de vela, e eu não quero ficar usando subterfúgio de estúdio, eu quero criar uma atmosfera de vela, sem ter que ficar contando com lâmpada, isso que eu quero fazer uma filmagem assim, eu preciso de um fechamento tal, aliás, uma abertura gigantesca. Uhum. Aí ele foi pesquisar com os caras da NASA, que tinha, eram as lentes que eles usavam nos telescópios e blá blá blá, para conseguir, né, tal, fazer, capturar a luz de estrelas e tudo. E ele ia nesse nível de pesquisa. Tanto que você vê o filme, ele realmente tem luz de vela. Sim, é impressionante. Todos os filmes dele têm uma coisa marcante, diferenciada, né? O Clockwork Orange, como chama? Laranja Mecânica. O Laranja Mecânica também é um filme maravilhoso, né, na sua confecção, né? O Nascido para Matar, né? São filmes dele que realmente são fora da casinha, como eu disse, realmente fora da normalidade mesmo, impressionante, né? Mas em relação ao terror, Muniz, voltando nessa conversa nossa, eu acho que depois que aparecem esses novas entidades, aí o terror no cinema deu uma caída boa, né? Depois que começou a aparecer o terror, o Halloween, né? Aparecer nossa, quais os outros? O Jason e tal, o terror começou a ficar maçante, porque eles começaram a fazer blockbuster, né? Então, né, Halloween 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Puta, é um saco, né? Então você começa a perder, né, um pouco a vontade de ver essas coisas. Você quer ver um filme que hoje em dia, eu falo muito com meu irmão, eu falo assim, cara, a gente achava que o filme era ruim, não é ruim. Você consegue rir até, acredite se quiser. Se você assistir aquele Independence Day, hoje em dia, 2020, se você assistir Independence Day, você vai dar risada. Sim. O filme me fez rir, porque o filme é ridículo, mas, cara, comparando com a produção de hoje, cara, 20 anos depois, mais de 20 anos depois, cara, Independence Day é um filme bom. Olha o nível. O que você está falando, então, que Independence Day é um filme bom, Muniz, é isso? A que ponto chegamos, meu Deus? Não, a que nível estamos? Não. Mas o cinema começou a aparecer com esses catástrofes, né? Independente, é um filme catástrofe, né? Acho que vai até 2012, né? O filme, né? Cara, sei lá, cara, você sabe que eu fico pensando assim, que tem alguma esperança de filmes recentes, assim, que... quer ver um terror que eu gostei muito? Lógico que é refilmagem de um japonês, né? O Chamado, né? Sim. Você assistiu o Chamado japonês? Eu vi um pedaço, cara, eu não consigo pegar. Ele é muito legal, ele é muito interessante, é um filme bom. O terror japonês, o asiático de forma geral, é forte, viu? Tem uns filmes tailandês. Pera lá. Não, é verdade. Nada, nenhuma conotação esdrúxula, mas tem uns filmes que são pesados em forma de terror, assim. Tem um filme, agora, eu não vou conseguir lembrar o nome dele, mas basicamente é o seguinte, tem um encosto, o cara tem um encosto. Então, tem um fantasma de uma menina que fica de encosto, fica em cima dos ombros dele o filme inteiro, né? Credo. E a cena final é quando ele vê esse encosto, cara. Puta, dá um cagaço, cara. É triste, o filme é pesado, né? Mas é um outro tipo de cinema, né? O cinema asiático para terror é um cinema, às vezes, até gore demais, né? Começa com aquelas coisas de muito sangue, vômito, tripa. Falando em... Eu lembrei de dois agora, né? Primeiro você estava falando de encosto, eu lembrei daquele Insidious. A tradução... Insidious, eu esqueci a tradução agora, cara. É daquele do menino ver a entidade quando ele tá dormindo em coma, sei lá, não sei o que lá. Aí eu só sei que o filme não é ruim. Tanto é que valeu uma cena de um susto que eu literalmente, eu tava com o namorado, né? Na hora que veio aquela cena, os dois se agarram. Ele com a almofada dele e eu com o meu travesseiro. Na hora que vem aquela cena, a gente segura.
Realmente tem um negócio, né? O Insidious tem aquela ceninha que ele aparece que você dá um cagaço. E a gente começa a rir e a gente fala assim, cara, a gente deu uns gritos muito gay agora, cara, né? Mas se você faz isso, o filme de terror conseguiu, né, o objetivo dele. Então, é isso que é, não é aqueles filmes que o pessoal pega aquela, não, que tem que dar susto a cada 5 minutos. Eu falei, não, cara, você perde o punch ali, o negócio, né, tal. Agora, falando em gore, quem fez um gore maravilhoso, que você chora de rir, é o primeiro filme do Peter Jackson, que ele fez com, sei lá, 20 anos. Ele, inclusive, tá nos créditos, ele agradecendo pros pais dele, porque a mãe arranjou as vísceras de galinha. Tá escrito lá. É mesmo? Tá escrito lá, Mrs. Jackson, Mr. Jackson e tal. E assim, chama Bad Taste. Bad Taste? Bad Taste, cara. Geralmente a capa do filme é uma das criaturas lá com o dedo do meio, assim. Sim, certo. Mostrando toda a sua finesse, né, pra todo mundo. Então, mas assim, primeiro que assim, você pensa que o cara é neozelandês e tal, né? Já tem aquele sotaque local que é muito engraçado. Sim. E ele só tem muito palavrão, tem muita víscera, tem muito vômito cenográfico. E assim, e o legal são assim, as expressões idiomáticas que os palavrões, assim, que eu... Não cabe, né? Não cabe naquele momento, né? Mas o cara tá falando. Aí você pensa, cara, é o primeiro filme do cara. Você fala, o Peter Jackson fez Senhor dos Anéis, cara. Olha o primeiro filme do cara. Olha o nível, né? Não, e esses filmes gore estão sempre presentes, né? Tem aquele Holocausto Canibal, já viu esse filme? Puta! Foi também banido em vários países, não podia passar, porque tinha gente que achava que era real aquilo, não sei o quê. É o filme gore clássico, né? Começa a aparecer entranha de tudo que é lado lá, e o cara, para vender o peixe dele, fala que realmente não sei se pode ter sido ou não real aquilo, não sei o quê. Puta, falando em real, cara, é a Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair. Cara, esse filme foi muito bom. Sabe qual que é a melhor coisa do Bruxa de Blair? É que os atores sumiram. Sim, então, tem sempre uma mística, né, atrás, né? Eles sumiram, eles nunca mais fizeram nada. Eles simplesmente sumiram. Como é que você consegue... Você consegue, tipo, você chega pro ator e fala, a gente vai fazer um filme muito louco, que a gente vai lançar toda essa mítica de que vocês morreram. Então vocês nunca mais vão fazer nada na vida. Sim. Assina aqui, né? Assina que vocês somem, tá? E nunca mais fazem nada, né? E Bruxa de Blair abriu, né, um novo gênero, né? Que é o gênero de terror documentário. Essa coisa de ter uma câmera que vai correndo, né? E você nunca sabe o que está acontecendo. E até hoje tem filme desse estilo, viu, saindo. Filme ruim, mas tem, né? Então é marcante, né? Bruxa de Blair, além dessa história de não ter fim, porque é um documentário que esse cara estava filmando e tropeçou, caiu a câmera e acabou. Agora você pensa... É aí que tem aquela parada daquele terror cósmico. Inclusive, sim, a semelhança dele com aquele do... Tô pegando outra série agora, do True Detective, que pega inclusive aqueles negocinhos de galinha amarrado, que dá um medo. Aqueles voodoo dá um medo. Cara, eu tenho pavor daquilo. De voodoo? Voodoo é pra Jacu. Não, essas coisas de amarrar coisa em árvore me dão um cagaço do cara. Mas você tá andando no mato, tem um monte de galinho, de 3 galhos, fazendo um pentagrama, não sei lá o que. Sim. E essa parada de terror cósmico, eu acho assim que... Cara, é o pior dos cenários. Por quê? Porque você não tem um foco da origem do mal. Você não sabe onde ele tá e você não sabe nem o que ele é. Você sabe que tá ali. Então é tipo, você tá dentro da barraca, ouvindo aquele barulho de gente correndo em volta, e você não sabe quantas pessoas são. Você sabe que tem um monte de gente, mas assim, tipo, você não sabe se são 10 ou são 100 pessoas. Né? E nem sabe se são pessoas. E você fica ali com aquela lanterna na cara do Bruxa de Blair, o cara... nariz escorrendo. Que diabo. Mas sabe, voltando para trás, sabe um cara que escrevia muito bem, tem filmes baseados nas histórias dele, que tem esse tipo de terror também, que você não sabe de onde está vindo, é o Allan Poe, né? O Edgar Allan Poe tem umas histórias que tem essa pegada, e tem alguns filmes na década de 80 que tentam trazer isso, né? Então tem Mansão Usher e tal, que são desse jeitão aí. É bem interessante. E novamente, né? Você não sabe de onde está vindo essa porcaria de medo, né? E o medo sempre está vindo da gente, né, Muniz? Isso que é engraçado, né?
Sabe uma coisa que eu não me conformo? É que passava no. Não sei nem se era SBT ainda. Já era SBT, mas era. Sistema Boa de televisão. Sistema Boa de televisão. Passavam os desenhos. E no meio dos desenhos tinha sempre um. Era no meio dos desenhos do Mr. Magoo, mas eles se inseriam ali. Eu pensei, cara, isso aí foi uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida. Se eu lembrar disso depois, com essa história de YouTube e tal. Tem um videozinho é uma animação com a narração do Vincent Price, acho que é ele, chama The Telltale Heart, que é o conto do Alan Poe, e Sim. Passava no SBT no meio da sessão infantil, cara. É mesmo? É um conto. E assim, a dublagem era muito bem feita, porque eu lembro da dublagem até hoje, né? Tipo, é aquela história assim, não sei porquê, eu sei que sou nervoso, mas não sei porque me chamam de louco, o cara já tá no manicômio, né? Ele conta porque ele foi preso, o tal do velho que ele cuidava, e o coração. Sim, eu tô ligado, tô ligado. Aí fica aquela voz falando, fica falando assim, tipo, aquele som, maldito som, aquele coração batendo. Aí quando você pega o original, né, no Vincent Price, falando assim, of his heart, e falou, e de repente quando ele mata o cara, quer dizer, você vê, é muito gráfico a animação é linda. Na hora que você vê o corpo caindo e dá um medo, eu penso assim, hoje eu fico com medo daquilo, eu pensei, cara, quando eu era criança eu assistia aquele desenho, que legalzinho. Passava no meio, né, Nossa, não, mas esse que você está falando é bem legal, porque o Vincent Price, que é um dos, né, dos dubladores, né, do personagem, é muito massa essa animação, cara. Quando eu achei no YouTube, né? Não, é muito boa mesmo. E esse tipo de terror persiste, né? Tem vários depois que vão ter esse imaginário que você não sabe. Bruxa de Blair é assim, não tem nada muito a ver, né? Mas, de novo, o terror, você tá lá. De alguma forma, você não consegue visualizá-lo, você não sabe de onde vem, né? Esse que é o grande problema, né? Aí a gente começa a ter também essa parte, o medo tecnológico, né? Você vê, eu não sei, teve toda aquela fase de pós-11 de setembro, você começa a ter aquela coisa tipo o terrorismo, ao mesmo tempo, ainda não tinha aquela coisa de politicamente totalmente correto. Uhum. Até 2010, ainda se podia fazer filmes falando de terroristas de uma certa etnia, né? Sim, claro. É melhor nem falar, né, para não ter problema. E começa aquela coisa assim de... você tem filmes de conspiração governamental, aí começa a ter aquela coisa do medo de agências governamentais. Você começa a rever uma guerra fria que no fundo é um terrorismo, né, existente, né? É por isso que eu falo, da primeira década desse século XXI, não tem filmes de terror assim marcantes, assim. Você tem alguns filmes, sei lá, interessantes, mas não é aquele, puta, esse filme de terror vale a pena assistir, né? Como um gênero de terror, né? Porque começa a ficar muito político, né? O terror é político agora, né? E eu acho que isso muda, viu, Muniz? Você fala, talvez não, mas eu particularmente considero esses 10 últimos anos aí uma virada no cinema de terror. Tem filmes de terror muito bons nessa década que passou, né? E tudo começa, na minha visão, com o Cisne Negro, que é né, um filme de 2010. Então ele começa... O Cisne Negro é um puta filme, né? E você vê que ele traz novamente um terror diferenciado. Ele é um filme de suspense, muito mais do que terror, né? Mas você tem aquele terror psicológico de fundo, né? Então a gente vai ter uma nova leva de filme terror que a gente vai chamar de terror psicológico. São filmes mais soft, então você não vai encontrar víscera, você não vai encontrar ser de outro mundo e tal, mas o medo está sempre presente, parece um background, assim, né? O medo está lá, né? Você não consegue visualizar, mas ele está lá, né? Então, na minha visão, é um medo muito mais ruim, digamos assim, do que você assistir Freddy Krueger, porque o Freddy Krueger você vê aquela coisa lá, tá no sonho e tal, né? Você pega Cisne Negro, você pega filmes mais recentes, como tipo Boa Noite, Mamãe. Você já viu esse filme alemão? Cara, eu vi. É muito perturbador. É um filme perturbador, porque o terror ele fica lá de fundo, né?
você não vê assim o terror acontecendo, você vê num momento só, no final, né? Esse Mas aí. você sabe que vai acontecer alguma coisa, né? Esse aí, eu acho que, sinceramente, eu acho que isso aí mexeu com um dos medos, assim, que você nem. Um dos medos mais, assim, terríveis que você tem de infância, que você não tem nem noção que existia. É uma coisa assim que. Você, por exemplo, você imagina, tipo, será que é a minha mãe? Uhum. Cara, isso é assustador. Isso é assustador. A mãe do gêmeo chega lá com uma, né, depois de uma Cirurgia. operação plástica, né, sei lá o que era, mas os moleques têm, né, essa ideia. Será que é minha mãe? Essa questão é forte, né, cara? Gente, isso, na hora que você pega, na hora que eles começam nisso, é porque ela tá diferente, que não sei o quê, e eles vivem totalmente isolados, né? Sim. É muito assustador, cara. É muito assustador. Então, e esses filmes, eles aparecem nessa década aí. Tem outros, cara. Tem a Bruxa, que é um filme interessante também, The Witch, é um filme legal, né? Hereditário, eu acho um filme puta de medo muito legal, assim. Ele tem umas reviravoltas no meio, né? Que agora a gente chama de plot twist. Pra mim, a reviravolta desse Hereditário, o momento... Será que posso dar spam aqui? Não, né? Spoiler, deixa pra depois. Mas tem um momento do filme aí, no Hereditário, que pra mim é o maior reviravolta do cinema de terror. Assim, um negócio, você para assim e fala, nossa, o que aconteceu, cara? O que houve aqui, né? E esse filme é muito legal. E tem um filme que saiu ano passado, chama Farol. Esse filme é fantástico. É um preto e branco. É um filme preto e branco que tem, assim, é psicológico mesmo. São dois caras, né, num farol isolados, então começa a ter devaneios e ficam malucos, né? Então você vê que o terror tá lá, tá presente, né? O medo tá lá no fundo, mas você não consegue visualizar. Isso que é o interessante disso, né? Teve um terror muito bom que teve aquele Os Outros, né? Os outros, daquela famosa assim. É muito bom quando você tem uma história que te leva e você vai chegando no extremo do cagaço, aquela velha horrorosa, de repente fala, não, mudou. Não é isso, é isso. Então, assim, eles não são os humanos, eles são os outros. E aquele, lógico, clássico Sexto Sentido. Sexto Sentido foi, cara, aquele filme, cara, eu vi no cinema, eu vi na última sessão, uma amiga minha, a gente foi no sábado no cinema, tinha Sexto Sentido, e a gente saiu, ele viu o estacionamento vazio, metade das luzes apagadas. Na hora que a gente chegou lá, eu falei pra ela, cara, pelo amor de Deus, vamos correr. Ela, vamos. E dá as duas loucas correndo, né, à noite. Cara, não tinha ninguém, a gente começou a correr. Então, são coisas assim, são experiências maravilhosas, cara. Cara, e marca. E esses filmes, eles são marcantes na nossa juventude, né? Esse que é legal. A juventude nossa, ela guarda esses filmes. Eu não tenho ideia do porquê muito bem que a gente tem essa fissura de filme de terror quando a gente tem os nossos 15 anos, né? Mas é uma idade que as pessoas curtem assistir esse tipo de filme, né? Pega você vê anos 80, aquele que marcou muito foi o Enigma de Outro Mundo. Muito bom esse filme, hein? Sabe por quê? Ele é aquela coisa assim, é uma forma de vida alienígena, mas assim, ele entra um pouco nessa coisa de você não saber de onde ele vem, porque você vê, ele pode vir de qualquer lugar, assim, tudo bem, é parte do corpo de alguém e tal. Sim. Só que ele tá escondido, então, tipo, até você testar os caras, e na hora que a famosa cena da cabeça, a cabeça do cara sai assim, vira aquelas patinhas, aquilo ali, cara, deu pesadelo pra muita gente, cara. E a gente é tudo criancinha, cara. Então, justamente, a gente assistia aquilo lá e falava, nossa, cara, que você vê hoje, até não dá, né, aquela impressão, porque as pessoas não utilizavam a computação gráfica para fazer nada. Não tem nada, pois é, aquela coisa de... Hoje você pega aquele efeito CGI, você vê o Sharknado. Eu assisti essa porra, cara, eu assisti. Você gostou de Sharknado também? Você vai falar que é um filme bom? Cara, sabe o que eu acho? O mais incrível do Sharknado é que eles são pelo menos 5 filmes, cara. São. Fora os spin-off, né? Tubarão de 3 cabeças, tubarão de 4 cabeças, de 5 cabeças. Tem Agora, não, o melhor de todos é o Tubarão Fantasma. Sabe porque ele não aparece, então você não precisa fazer o tubarão, porque ele não aparece. Muito bom, né? O cara se livrou, né? Porque o primeiro filme, o Tubarão mesmo, do Spielberg, foi um
puta dificuldade de filmar aquilo, né? Imagina, Tubarão, que é um filme de terror também, né? Da década de 70, é um filme que tinha como fazer, cara. E o Spielberg pensava assim, não, vou gravar essa bosta em um mês. O cara demorou 7 meses para gravar o negócio, porque não dava, ele tava gravando no alto mar mesmo. Ele ia lá de bote, enfiava aquele tubarão medonho, mecânico lá no meio da água. Que eu saiba, umas 2 ou 3 vezes o tubarão quebrou por causa do sal da água, então eles tiveram que refazer. Eu vi um especial dele, ele contando da história do tubarão, e ele contando, e todo mundo falando, cara, você é retardado, cara, faz estúdio, pega lá, faz um tanque de água. Ele, não, quero fazer no mar, foda-se e tal. E teve essa. E gozada que você para pra pensar, esse tubarão, na época, tipo, primeira vez que eu vi esse filme, eu era criança. Naquela época a gente achava que era tosco. Hoje em dia, quando você vê o tubarão hoje em dia, você fala, cara, esse foi um tubarão maravilhoso. Esse foi muito bem feito. O filme, além de ser muito bem feito, o filme tem uma história boa, né? Porque, tipo, Sharknado não tem história. Não gosto. Mas o Tubarão tem uma história, isso que é legal, né? Então, eu acho que é uma outra categoria de filme, né? É que eu digo assim, o que eu falei do Sharknado é que assim, você chega uma hora que você tem um cara, você fala, pega uma galera de edição e contrata lá a empresa lá de efeito especial e larga a mão. A gente faz umas filmaginhas aqui e tá lá para os caras fazer as inserções. Agora você pega... Cara, você pega esses filmes assim, tipo Fúria de Titãs, original, Jazão e os Argonautas. Sim, Simba e a Princesa. Na hora que você pega essas coisas, você vê aqueles animatronics, você vê aquela coisa, você fala assim, gente, esses bonequinhos eram filmados quadro a quadro. Aí o cara usa um chroma key pra vencer. Gente, é uma coisa assim que você fala, meu Deus, esse filme é de 1950. Olha isso. Não, e você vê o filme, você fica ainda emocionado, né? Não é uma coisa tosca, assim, totalmente, né? Você vê aquela Simba e a Princesa tem aquele ciclope com chifre, cara, é muito legal ele levantando a tora dele pra macetar e tal, você vê assim, né? Sim, é tudo bonequinho, stop motions, é muito legal, né? E você pega, por exemplo, você vê, não é filme de terror, mas tem umas cenas de terror. Você pega, por exemplo, os mesmos desenhos clássicos da Disney. Quando você pega, por exemplo, essa da Branca de Neve, ou aqui no Fantasia, quando você tem aquela alegoria do bem e do mal lá, que é aquele Howl do Mountain King lá, que negócio. Quando você vê aquelas entidadezinhas de mal e não sei o quê, a música do Mugorski, Então, são coisas assim que é de uma fluidez, assim, é tão bem feito que ele consegue. Você sabe que aquilo foi feito à mão, é tudo tal, bonitinho. Mas assim, te consegue, não é nem ator, não é nada, é uma animação, mas você fala assim, cara, isso dá uma sensação de. É que os caras faziam arte, né? O cinema naquela época era arte, né? Hoje não é mais arte, hoje é entretenimento, então você perde muito disso. As pessoas. Cara, você pega aquela porca de filme do Avatar. Puta, meu, é um puta filme. Eu acho esse filme muito tosco, assim. A história é tosca. Fraca, né? A história é fraca, né? Você tem aquela puta. Nossa, os caras fizeram toda aquela computação gráfica. Mas eu acho que é um momento que você acaba com o cinema, com a arte do cinema. Você começa a ficar muito técnico. É aquilo que você estava falando do Kubrick, falando das máquinas. Fica um negócio extremamente técnico. Você perdeu o dedo humano no meio do negócio. Você está competindo com outros para ver quem que consegue fazer um avatar mais bonito, sabe? Mas você perdeu a essência do filme, né? Então eu acho que o cinema perdeu muito com isso. Tem gente que é boa hoje que trabalha, né? Mas a arte mesmo já foi. E foi na década de 80 que eu acho que perdeu, viu? É complicado, cara. Porque, assim, hoje em dia aquela história, se você quer ver uma história, uma profundidade de roteiro, alguma coisa, vai ser drama, vai ser um romance, vai ser uma coisa assim, tipo, dilema humano. Se bem que eu vou te falar uma coisa, existe sim filmes que eu já assisti mais de 10 vezes, assim, tranquilamente, assisto mais, por exemplo, o Interestelar eu gostei muito. Sim, do Nolan, né? Tem uns filmes muito bons. Interestelar e o Gravidade, cara. Gravidade é muito legal. Gravidade, assim, cara, a Sandra Bullock, ela merecia até mais prêmio, cara, porque é aquele negócio de... Quando me falaram, assim, que é uma situação que podia acontecer em qualquer lugar e eles poderiam colocar no espaço, né? Sim, aquele dilema humano dela, assim, de lidar com a perda da filha, aquilo ali podia estar acontecendo numa caravela
podia estar acontecendo num trânsito, podia estar acontecendo em qualquer lugar, né? Podia ser um desastre no trânsito, está lá no espaço, está no confinamento extremo, que eles botaram e mudando um pouco, a ficção científica é bom por causa disso, você consegue mudar e entender a situação da maneira, cabe em várias situações, né? E desses filmes, putz, tem, sabe, Solaris com o George Clooney, de 2002, se não me engano, é um filme que eu assisto também muitas vezes, sabe? Eu acho que é um filme muito bom, né? Solaris, que é uma refilmagem, né? Solaris é uma refilmagem de um filme do Tarkovsky, um russo, que é um filme muito bom também, o filme original, mas é outra pegada, é um filme mais de arte. Agora, esse filme Solaris do George Clooney, eu acho um filme fantástico, cara. É bonito, assim, o filme, sabe? Tem uma história bonita, é bem feito. E tem outros filmes assim, cara, Her, né, nossa, quem que fez Her? Com o ator do Coringa, como chama? Joaquim Fênix. O Joaquim Fênix, cara, é um filme fantástico. Eu acho fantástico o filme. E é muito interessante também, é muito interessante. Eu assisto com frequência também, porque eu acho que é um filme diferente, assim, é arte pra mim, sabe? E tem, do Spike Jonze, o filme, lembrei. E tem essa pegada, você tem um receio do ser humano, você tem um medo, não deixa de ser um terror no fim, você não sabe o que vai acontecer, né? Ele mostra possibilidades de coisas assim que você não sabe pra onde ir, né? Então causa um medinho, digamos assim, da nossa existência. Eu vejo agora, assim, nos últimos, sei lá, 4, 3 anos, acho que até mais, a gente já está naquele medo, o nosso medo tecnológico agora é aquela coisa Black Mirror, né? Já, não é mais assim, só não é um Skynet do Exterminador, a gente já está numa fase assim, tipo, é a inteligência artificial em si, não é o robô, né? O Android, ou coisa assim. É a inteligência artificial no smartphone. O Black Mirror foi assim, também para mim outro marco, sabe? Tipo, uma série que trouxe dilemas assim dilemas modernos, né? Cara, e traz um incômodo, que é um negócio que você fala, cara, isso é verdade, a gente já tá chegando nesse ponto, puta que pariu, né? É isso imagina o Twilight Zone na década de 50, quando passava, era o mesmo frisson que causava. A ficção científica tem essa coisa legal, além da imaginação. Se assistia Além da Imaginação na década de 60, 70, você ficava com cagaço também. Você falava, puta que pariu, será que a gente vai chegar nisso? E Black Mirror é um exemplo desse tipo de seriado que mostra possibilidades não impossíveis, digamos assim, né, para a humanidade, cara. Eu acho muito bom Black Mirror. Sim, então ele já pega aquela coisa assim, tipo, de dilema moral, assim, as tecnologias ultrapassando qualquer dilema moral, então você vê desde a pessoa morrer e ficar armazenada numa nuvem, e você faz um contrato com a empresa, e essa empresa que armazena várias consciênciazinhas ali e tal, naquele mainframe gigantesco, aquela coisa toda, e são coisas desse tipo de rede social ao extremo, que se você você é excluído da vida real, se você não dar as curtidas e tal. Então, ele mostra, né? É bem louco. Tem um seriado novo que está passando na Prime, que é Contos do Loop. Também uma ficção científica, só que é uma ficção científica mais leve, assim. Ele vai dar também esses dramas humanos, sabe? De morte, amor não correspondido, esses dramas humanos eternos, mas num contexto de ficção científica, assim. É bem legal porque eles baseiam a série em quadros de um artista sueco que chama Stalenhag, se não me engano, alguma coisa parecida com isso, que ele mistura cenas bucólicas com robôs gigantes, assim, sabe? É muito legal essa série, vale a pena assistir. Contos do Loop chama. É bem legal. O lance essa coisa de... que eu vi uns filmes assim, tudo nessa... Eu pego geralmente as mesmas temáticas, vão seguindo por uma época. Eu agora estou numa época de serial killer, né? Eu estava vendo Hannibal, saiu já na Netflix, mas é muito boa. Agora tem aquele Mindhunter. Pois é. E teve aquele do Una Bomber. Então são vários, eu gosto. Ainda mais que são coisas que são personagens reais, né? Tal. Sim, então, tem vários filmes de serial killer, né? A gente não falou, mas realmente tem... É um filão, assim, do filme de terror que chama... O Hannibal, acho que, assim, que é o... Cara, são vários filmes dele. São uns 4 filmes, acho. Sim, são...
E tem a série na TV, teve a série, né, do Netflix, mas o Hannibal, cara, a história dele cara, é uma coisa. Começa com o Silêncio dos Inocentes, né? Que marcou muito. Sim. Tem um filme anterior de Silêncio dos Inocentes que é da mesma. Porque é baseado num livro, né? Isso daí, né? Tem um filme mais velho que isso, que eu tô esquecendo o nome dele agora, mas que é o Silêncio dos Inocentes numa versão mais antiga. É muito legal, é um filme interessante de se assistir. Depois eu passo o nome, mando para você aí. Mas o Silêncio dos Inocentes é um clássico também, né? E, cara, como chama o ator? Caramba. O Anthony Hopkins. Hopkins, ele aparece, se não me engano, acho que uns 10 minutos no filme. Se você for contar assim, a participação dele é pífia, é super pouco. E ele se tornou, mesmo passando 10 minutos de um filme de 2 horas, uma coisa que a gente vai lembrar também por vários momentos de cinema, né? Sabe que eu pensei agora no negócio, existe também, a gente está sempre falando do medo daquilo que a gente não consegue prever, né? Mas também tem um medo daquilo que já aconteceu e a gente pensa assim, caralho, mano, olha o que a gente passou. Você pega, por exemplo, aquele... Já não tô fugindo dessas coisas assim de não ter nada a ver de monstros e fantasmas e extraterrestres, por exemplo, você pega aquele... Eu, pelo menos, eu senti um cagaço enorme quando vi aquele do final do Jogo da Imitação. Dá aquela desolação, sabe, que o cara sofreu pra caramba, porque aquele segredo que foi mantido por tantas décadas, de saber que, cara, a gente ia se fuder feio, e no fim teve muitas perdas, que eles sabiam o que ia acontecer, mas assim, aquela coisa tipo, o dia D foi previsto, e tudo foi mantido em segredo até, sei lá quanto aí, e por ordem da rainha e tal, não sei o que, e o cara teve o perdão, mas você fala assim, cara, era pra ter acontecido uma merda enorme. E foi um cara, quer dizer, o trabalho daquele cara que você fala assim, caralho, mano, é muito louco isso. Então, eu acho que o medo maior são das ações que já ocorreram, né? E alguns filmes, eles mostram isso com clareza. Assim, não é estrito senso. Você pega Day After, por exemplo, de uma explosão nuclear. Cara, imagina Hiroshima, como é que foi aquela bagaça, né? É uma coisa que dá medo, né? Você destrói 2 cidades assim de uma forma, né, sem sentido, né? E as coisas continuam como se nada tivesse acontecido, né? Isso dá um medo, né? E tem outros filmes que mostram essas coisas que a gente fez, principalmente filmes de guerra, Muniz. Tem uns filmes de guerra muito legais, que eles mostram as cidades humanas, assim. Daí que você sente medo, né? Você vê, puta merda, e essas coisas acontecem em lugares que você nem imagina. Então, por exemplo, tem um filme russo que chama Vem e Veja, que fala o que aconteceu na Bielorrússia. Veja só, Bielorrússia, do lado da Polônia, na época da Segunda Guerra. Você nem sabe o que estava acontecendo lá. Mas na Bielorrússia, cara, os nazistas estavam em choque com o exército de Stalin. Então imagina o que aquele povo sofreu, sabe? E o medo é nisso, cara. Como é que o ser humano chega nesse nível, né? Falando em momentos de guerra, você pega aquele do Wim Wenders, o Asas do Desejo, antes e depois da queda do muro, quando você vê o primeiro, né? Acho que né? Asas do Desejo é o primeiro, que é preto e branco e tal, não sei o quê. Naquela ainda não tinha caído o muro. E quando ele faz o Far Away So Close, que foi depois, e aí aquela coisa do... Ele já tem uma outra atmosfera, ele já tem aquela pegada, assim, você sabe que vai ter alguma coisa boa ali, porque, quer dizer, o anjo, ele vai se fuder, porque ele vai na vibe do outro, mas você sabe que mas é um anjo, né? É um anjo, vai ter um final legal e tal, não sei o quê, mas assim, que o filme fica colorido, e essa transição do preto e branco pro colorido é muito bonita também e tal. Sim. Mas é muito legal você ver que um filme foi feito antes, e eu lembro que eu vi quando eu estava na faculdade, aquela coisa, tipo, primeiro pro filme alemão, pela língua, você tá acostumado a ver sempre filme em inglês. Sim. Quando você vê um filme alemão, você fala assim, nossa, a marcação é outra, né? A marcação é outra, né? Então, né? E aí fica aqueles 10 minutos, o cara explicando, até você entender que ele está explicando a origem da vida.
que ele tá contando que ele estava lá. Então, não é simplesmente uma voz de um narrador, ele estava lá. Sim, aí vai contando. Se você não leu a resenha, sabe que se trata de um anjo e tal, que, né, estava sempre ali e tal, vai contando as paradas. E a gente também, eu tinha 20 anos, cara. A gente com 20 anos, você tá se cagando, você tá preocupado na hora de ir embora. E você tá vendo. É aquela merda, né? Jovem é merda. Não, jovem é uma desgraça, né? Você sabe. E essa coisa de você se dedicar a ver um filme, você fala assim, pô, eu sei que vai ser uma história longa, que vai ser aquela sequência longa, que é aquela sequência do Pullman sendo... Ele tendo aquela pipe mental lá do Monolito 2001, que ninguém aguenta a sequência. Sim. Aí até você entende a sequência visual, porque o cara fez aquilo usando clara de ovo na água para fazer aqueles efeitos. O cara usou papel celofane para fazer aquelas cores. E você fala assim, porra, mano, olha quantos olhos, pelo amor de Deus, aquilo que o cara fez. Não, você pega para um jovem e fala, assista 2001, cara, o cara te mata. Dos 10 primeiros minutos do filme, o cara te mata. E é impressionante, porque é um filme denso, não tem fala, né, Muniz? É um negócio, é muito mais a visualização do que o som, né? O cinema dá isso, né? Então tem momentos, falando nisso, lembrei dos filmes do Sérgio Leone, né? Tipo, o Bom, o Mal e o Feio, né? São filmes de faroeste que são... O bom desses filmes é que a interpretação das pessoas que conta, não é a história em si. Então, o duelo final desse filme é algo assim antológico, que todo mundo tem que ver e ver várias vezes. Assim, no YouTube tem o final, pega lá o final do filme, o bom, o feio, e o bom, o mal e o feio. Você vai ver, cara, são 10 minutos das pessoas olhando um pro outro, assim, antes do duelo, né, antes de te sacar a arma, que você fica tenso. Então, só a imagem te dá uma sensação, né? Você não precisa ter o som junto. O cinema é bom por causa disso, né? A gente está num... É gozado, né? É um momento assim que... Porque o cinema era uma experiência. Sim. Que eu, pelo menos, eu não tenho a menor capacidade assim, de imaginar eu voltando para um cinema tão cedo. Um lugar fechado. Pois é. Então são experiências assim que, mesmo você, você vai sentar na sua sala, já faz muitas décadas que as pessoas assistem filme em casa e pá. Mesmo que de vez em quando você vai no cinema, porque cinema é caro, né? Aquela coisa e tal. Mas você se dedicar a sentar e assistir um filme e tal, essa coisa de você... Porque assim, você pode assistir no computador e tal, tá tudo ali, mas é aquela coisa de você não ficar... tem a janelinha aqui tem as abas do Chrome e você se dispersa, né? Se tá demorado, deixa eu ver aqui a rede social. Porque tá aqui, não sei o que lá. É o WhatsApp, tá. Mexer no celular, né? Mexer no celular, exatamente. Então, tipo... eu acho que o cinema tem essa mágica, né? Tem essa possibilidade. Mas os filmes em si também são muito importantes. Eu acho que a gente não pode se prender ao nosso espírito de época. O que eu quero dizer? Não adianta a gente só ir no cinema. Se a gente gosta de filmes, a gente precisa ver os filmes antigos também, que não passam mais em cinema, né? Então, tem uma caralhada de filmes muito bons, que não só americanos, né? Tem os filmes suecos do Bergman, cara, são filmes maravilhosos, assim, da década de 50, 60. Você tem que assistir, sabe? Porque fala do ser humano, né? E é muito bom. Tem filmes indianos, Muniz, fantásticos. Tem um filme de 1960, se não me engano, que chama O Mundo de Apu. Cinéfilos eles falam que nesse filme você tem a melhor captação de imagem de uma mulher olhando, assim. A atriz desse filme tem um olhar assim que você fica hipnotizado, literalmente hipnotizado. Tamanha a capacidade dela de transmitir isso, né? Então são coisas que você tem que assistir de alguma forma, né? Aproveitando que o cinema está fechado, digamos assim, eu acho que é um bom momento da gente vasculhar coisas antigas e assistindo enquanto não volta esse entretenimento, né, do cinema, né? Uma coisa que eu me emputece, de certo modo, é que, assim, original, você é obrigado a ir Blu-ray, porque às vezes nem tem, DVD acho que também não tinha.
Por causa desse documentário aí do Quarto 247, eu vi que eu nunca assisti uma versão inteira do Iluminado, porque nunca passou em lugar nenhum. Mesmo eu agora tô querendo comprar a versão Blu-ray, porque tem cenas que eu não... Cara, eles ficam falando de cenas que eu falei, pera lá, que porra é essa? Uhum. Eles foram cortando, eu falei, gente, mas peraí, gente, nem na TV a cabo, que geralmente TV a cabo eles, dependendo da TV, lógico, a HBO até passa, agora o outro não. Mas, cara, eles cortam, por exemplo, aquele Ninfomaníaca. Sim, sim. Ele, na HBO, ele passava inteirão. Tanto é que quem viu, se quem não viu, se fugiu, não vai passar um lugar nenhum. Netflix editor, enfim, aquela coisa lá. Tipo, mas também aquela coisa, né, cara? A gente é francesa, né? Mata Atlântica, não tem o que ver ali, né, cara? Não existe no frontal, né? Não. É tudo a mesma coisa. É tudo pelo, né? Não tem problema. Então, mas eu quero dizer o seguinte, que, cara, o Iluminado tem uma versão... É igual se você pegar o Contatos Imediatos Terceiro Grau, tem umas três versões desse filme, cara. Cada lugar passa um trecho a mais que o outro. E o Contatos que tá no Netflix é uma das versões mais completas. Inclusive, tem cenas lá que nem no DVD tinha, que explica o catso do trabalho que o cara tinha, que ele trabalhava numa empresa de elétrica lá, enfim. Tipo Blade Runner, né? Você tem filmes com direção, corte do diretor, corte não diretor, versão alemã, versão do caralho A4, e o final muda, né? Isso que é o foda, né? Você assiste uma vez um filme, você assiste de novo o outro filme, você tem um outro final, cara. Você viu um dos melhores finais alternativos, que eu chorei de rir quando eu vi, que eu falei assim, cara, ainda bem que ele acabou, que ele cortou, que tem a versão do total, né? É aquele Segredo do Abismo. Segredo do Abismo. Cara, o final alternativo do Segredo do Abismo, você quer morrer. Eu não vi. É mesmo? Tem uns final alternativo? Tem um final alternativo que você chora de falar assim, você dá um cringe, que você fala, cara, graças a Deus que ele cortou isso, porque é uma bosta. É famoso assim, tipo, você gravou 10 minutos de final, aí quando você vê que virou tipo eu destrago amor, nós somos alienígenas bonzinhos, lá. Aí você... Tipo Teletubbies, né? Cara, é bem por aí. Aí o cara resolve cortar. Sabe, você viu, né? Sim. Aquela cena que ele tá naquele painel da água, ele tá escrevendo assim que nós estávamos sempre aqui, ou alguma coisa do tipo. Sim. É quando eles fazem todo um flashback da humanidade dos últimos, sei lá, 5 milhões de anos. Aí eles resolvem cortar e já mostrar o cara saindo lá da plataforminha ali, tá? Beleza. Paga essa aposta. Não faz um flashback. Não faça um flashback, não. Cara, é louco, né? Mas é isso, Muniz. Eu acho que, cinema é uma coisa pra gente assistir. Filme de terror, então, é um gênero que a gente não pode deixar de lado. Tem as suas coisas legais de se ver, né? É impressionante. Eu penso o seguinte, cara, como assim, a escapatória do filme de terror é assim, você tá dependendo do teu momento atual, você vê uma coisa muito pior, aí quando você volta pra realidade, você fala, opa, beleza, né? Sim. É o contrário, a mesma coisa que pior do que você ficar só vendo filminho Água com Açúcar, ou comédia romântica, e você fala, ai meu Deus, eu não sou assim. Então é melhor você ver um filme que tá todo mundo se fudendo. Justamente. Daí você volta pra sua realidade, nossa, eu tô vivendo numa boa, né, meu? Não tem problema nenhum. Total, cara, nossa senhora. Beleza. Cara, é bom a gente trocar essas ideias, porque eu fico numa sensação assim diária. Quando eu fico mudando de canal de televisão, eu falo assim, caralho, mano, não existe mais TV, cara. TV virou um... Se você não tem uma Smart TV para pôr qualquer coisa ali, ou pago, né, óbvio, ou você vê YouTube, cara, ou você fica baixando as coisas, né, no diretão ali, né? Então, é bem por aí, vai ser na pirataria eterna, né, não tem como. Mas eu não sei se eu tô muito fora da realidade, mas eu acho que não existe mais pessoas que falam, nossa, essa semana tem tela quente, o filme tal que eu vou assistir, sabe? Na nossa época, pô, a gente, vai passar Rambo 3 na tela quente, a gente se preparava um mês antes, né? Os caras anunciavam assim. Eu botava aqui no VHS ali, isso.
né? Rambo 3, puta filme tosco, mas tava lá, a gente esperando sair, né? Mas hoje não tem mais isso, né? As pessoas não têm mais essa... Na televisão, né? Não tem mais a ansiedade de sair alguma coisa, né? Não, porque agora é assim, a televisão virou só a vitrine do conteúdo que vai para a internet, vai para o YouTube, porque você perdeu, assiste no YouTube. Então, na verdade, assim, quem não soube migrar direito para isso aí, a emissora hoje em dia, todas as emissoras praticamente estão lá. E tem o conteúdo, e rádio também, né? As rádios souberam fazer essa ligação. Uhum. Você assiste, tanto que raro alguém... Eu ainda ouço rádio de pilha quando eu tô no quintal. Assim, rádio normal, né? Sim. Mas assim, você tá com o celular, você vai ouvir ali a estação. Eu digo ouvir estação porque às vezes quando acaba a luz, você só tem o rádio mesmo do celular. Nossa, seu celular tem rádio ainda, Muniz? Pelo amor, hein? É xing-ling bom isso daí, hein? Eu sou vintage. Mas, acaba a luz, acaba tudo, né? Acaba o sinal de telefonia cai e a luz também. Então você tem que ficar só com o rádio mesmo. Bota o fone de ouvido pela antena lá. Tá? É lindo isso. Os confins de Osasco, cara. Não, o dia que acabar o mundo, a gente vai ter que ficar no rádio de pilha, né? Não tem jeito, né? Não vai ter como escutar o resto do mundo, né, cara? Imagina, cai todos os satélites do mundo, não tem mais o que fazer, meu. Desenterrar o tabuleirinho de jogo de xadrez ali. Pois é, tem que ser isso, meu. Jogar paciência com baralho de verdade. Gente, nem sei se eu consigo isso mais. Ai, caramba. Pô, legal pra caramba. Foi um puta papo legal. Legal, amor. Poxa, muito bom falar com você. Sempre divertido, né? A gente vai puxando algumas histórias aí. Às vezes a gente comete uns erros, certamente a gente fala algumas bobagens, mas é bom falar porque a gente fala de sopetão, né? A gente prepara pra nada, né? Não tem roteiro de porra nenhuma, é tudo assim, vai que vai. E assim, recordar é viver, porque eu te falar, cara, a gente tá preparando. Isso aqui, na verdade. Essas coisas de gravar podcast, na verdade, isso aqui é o famoso, isso aqui é a sonda da Voyager dos anos 2020. Sim. Porque, cara, é o famoso assim, depois disso, cara, você já parou pra pensar, cara, daqui a 20, digo nem 20, mas 40 anos, sabe? Eu sou muito... O meu realismo é pessimista, sabe? Então... O meu também, ele tende, né? Ele vai um pouquinho pro lado pessimista, né? Mas é realista ainda, né? Não, mas não vai vir asteroide, não vem Nibiru. Não, a gente não vai ter essa felicidade de morrer rápido, não. Esse que é o problema. A gente vai sofrer ainda. Então, mas imagina que há 40 anos, sei lá, é um método. O podcast é o máximo, porque eu acho que fica gravado, né? Isso que é bom, né? Enquanto o serviço não sair... Enquanto as nuvens existirem, né? Tá ótimo. As nuvens existirem, tá tudo certo. Pô, Renato, obrigadão, cara. Aliás, faz o seu jabá do teu pod também. Do meu podcast, o Chuva de Ódio. Esse semestre ele tá um pouquinho parado por causa da pandemia. Eu tive alguns problemas técnicos, mas procurem lá Chuva de Ódio com o Replicante que vocês vão escutar uma série de coisas legais sobre esse lado obscuro da vida, digamos assim. É o que a gente precisa, porque na noite escura, cara, o que salva são as teorias conspiracionistas e um pouquinho de uma boa dose de ciência para cair na realidade, né? Pois é, você sabe que a ignorância é uma bênção, né? Mas realmente tem alguns momentos que a gente precisa pensar duas vezes, que é inadmissível que aconteça algumas coisas assim, e as pessoas vão atrás, né, dessas coisas, né? Eu torço muito para que tenha muita gente assim, de meio acadêmico. Eu falo meio acadêmico, assim, ciência, né, gente? Porque vamos ficar nessa história de ficar só na literatura, né? Aquela coisa, tipo, tirando conclusões da bunda. Com o perdão da palavra. Mas... Sim, claro. Principalmente assim, tipo, a modinha, né? Mas tudo bem, vamos... seguindo aí, é muito bom ver pessoas como você assim se manifestando, né? A gente tem que contestar, né? Se a gente aceitar tudo, a gente fica numa burrice generalizada. É o que eu sempre falo, no mundo de hoje a gente não tem mais burro, né, Muniz?
A gente não tem mais pessoas burras ou inteligentes, é todo mundo a mesma massa de pensamento. E isso não é real. A gente sabe naturalmente, né, no mundo natural, isso não é real. Não é possível que, não tem como todo mundo ter o mesmo tipo de pensamento ao mesmo momento, né? Então é um momento muito crucial da história do ser humano, assim, enquanto sociedade. Eu acho que estamos aí para isso, para a gente discutir, né? De boa, sem joelhada Sim. na cabeça, né? Sem nada. É muito violento, por favor. Exatamente, exatamente. E é aquela coisa, né? Eu ficar sempre atento, assim, tipo. É porque é inerente da gente, né? A gente tem aquele pensamento, assim, tipo, se tem alguém em desacordo, já começa a vir aquela raivinha, assim, tipo, ai meu Deus, eles têm desacordo. Mas você fala, calma, pera lá, pera É, lá. Mas, antigamente, quando a gente discutia, você tinha a sua ideia, eu tinha a minha ideia, a gente discutia e a gente tinha uma terceira ideia, digamos assim. Hoje em dia não, hoje em dia a gente defende a ideia, né? É diferente, o ser humano ficou diferente, aqui no Brasil, pelo menos. Nos outros lugares talvez já fosse assim, mas aqui a gente não discute mais. Quando a gente fala de discussão, é uma peleja. A gente vai com pedra na mão, a gente não está querendo crescer o pensamento, está querendo que o nosso pensamento seja real, né? Então é muito estranho, o ser humano está muito bizarro aqui. e aquela coisa de se fechar em grupos, né, cara? E se fechar em bolhas e redes sociais e vão diminuindo, É, diminuindo. E o que sobra, cara, é a gente fica falando assim, cara, o que é uma coisa que une todo mundo? O que é uma coisa que você não precisa ter uma... Por exemplo, a sua visão de um filme pode ser diferente da minha, e claro. nem por isso a gente pode sair brigando, exceto se for começar a criticar Jornada nas Estrelas, que a gente Bem, não, óbvio, se falar que Arquivo X é ruim, eu sou obrigado a dar falar uma. que gosta do J.J. Abrams, eu vou dar as porradas. Isso mesmo, né? Tem algumas coisas inadmissíveis, né? Mas a gente está aberto a discussões, né? É aquela coisa, né, cara? Um filme, pelo menos, assim, as pessoas, né, sei lá, se desarmam um pouco e sai dessa armadura e tenta relaxar um pouco e, sei lá, entrar em outra vibração. Certeza. Beleza, amor. Então, muito obrigado a todos que Obrigado ouviram a você. e é isso aí. Muito bom, hein? Muito bom, Muniz. Ficou show. 2 horas, né, cara? Não sei quanto tempo foi, acho que foi 1h30, no mínimo. Tá bom, tá ótimo. Eu posso parar de gravar? Pode, tranquilo.